Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Rafael da Silva, historiador, e hoje vai ser um vídeo muito mais light, tranquilo, aqui no meu escritório, na minha casa, onde eu costumo fazer a edição e a renderização dos vídeos, para falar da conclusão da série Costa dos Fortes. Eu tinha prometido para vocês uma live, mas não vai ser possível fazer essa live, é o horário em que meu filho já está dormindo praticamente, mesmo se ele tivesse acordado seria muito difícil fazer essa live, mais ou menos no horário que eu costumo publicar os vídeos, então é mais fácil assim, eu vou comentando aqui com vocês o material que foi utilizado, algumas considerações sobre a série Costa dos Fortes, depois eu edito tudo e vamos ver no que dá, beleza pessoal? Bom, o trabalho, a série Costa dos Fortes, ela foi inspirada principalmente no trabalho de Victor Hugo Mori, que é um arquiteto e que faz um belo trabalho, até hoje é uma das grandes referências sobre as fortalezas aqui da região. Eu estou falando aqui do livro Arquitetura Militar, no qual ele vai fazer essa abordagem arquitetônica dos fortes, mas ele traz alguns conceitos interessantes que a gente utilizou também na série Costa dos Fortes, como por exemplo a neurobalística e a pirobalística, né? Em relação à mudança de tecnologia que a gente tem da Idade Média para a Idade Moderna, e que Portugal saiu na frente por conta disso, e logo então Portugal construiu um grande império no qual a costa do Brasil também fazia parte, que é o que a gente está vendo na série Costa dos Fortes. Então o primeiro trabalho de grande relevância aqui está aqui, o Victor Hugo Mori. É por isso, inclusive, que você não encontrou os referenciais bibliográficos na descrição dos vídeos. Eu peço desculpa por isso, mas eu aproveito inclusive para falar desses assuntos aqui nas referências nesse vídeo final agora de considerações finais. Então nossa primeira referência e a mais relevante, aonde eu bebi mais fonte de inspiração aí para fazer a série Costa dos Fortes, está aqui, Arquitetura Militar, um panorama histórico a partir do Porto de Santos. E aqui também em que ele sugere que a gente possa estudar a região, a história do Brasil e a região da Baixada Santista de uma maneira mais específica, a partir da arquitetura dos fortes. E a gente pode observar isso, por exemplo, no Forte São João e no Forte São Felipe, que eram fortes que estavam voltados contra a guerra interna, se é que a gente pode dizer assim, guerra interna, entre tupiniquins e tupinambás. Interna para os portugueses, mas para essas duas nações, eram duas nações diferentes e eles já estavam em guerra muito antes dos portugueses chegarem. É por isso que é errado a gente chamar os franceses de invasores, porque neste termo, deste ponto de vista, os portugueses também são invasores. Na verdade, a gente tem tupiniquins guerreando com tupinambás há muito tempo. Esses tupiniquins, eles conhecem os portugueses, eles fazem alianças com os portugueses, com os náufragos que aqui estavam, e esses náufragos, eles facilitam a aproximação de Portugal quando tem a missão, a ideia de colonização. A mesma coisa aconteceu no norte com os tupinambás. Eles se aproximam dos franceses, eles fazem alianças comerciais com esses franceses para que eles pudessem ter tecnologia suficiente para fazer frente aos novos aliados dos tupiniquins, que eram os portugueses, as quais os tupinambás chamavam de perôs. Então é muito errado a gente falar em invasores franceses, é como se já houvesse uma nacionalidade, um Brasil emergente,
quando na verdade não. A gente tem duas nações inimigas que fazem alianças com portugueses e a outra faz aliança com franceses, e nessa disputa na Confederação dos Tamoios, os portugueses acabaram levando a melhor. Então, eles conseguem se estabelecer de fato aqui no litoral. Uma coisa que eu acho interessante e triste ao mesmo tempo é que percebam a importância da Confederação dos Tamoios, que ela é determinante para a fixação de Portugal aqui no território e de uma maneira geral para, digamos assim, a geopolítica da coroa portuguesa aqui no litoral brasileiro, ou seja, é o embrião do que a gente vai chamar de Brasil depois. Ela é tão pouco estudada. Nos livros didáticos, nada, pouquíssimo, uma página, um parágrafo. Tem um livro didático que eu trabalhava com os alunos em sala de aula, um parágrafo. E é um conflito muito importante para a formação do Brasil, principalmente do século XVI, ou seja, os anos em que os portugueses estavam tentando se instalar aqui, ainda com a sua indústria açucareira. Então a gente não pode ignorar a Confederação dos Tamoios, principalmente quem está na Baixada Santista. Mas mesmo assim ela é importante num contexto nacional. E a gente pode perceber que o Forte São João e o Forte São Felipe, eles estão nesse contexto, né? Eles estão voltados para uma proteção interna, digamos assim. A preocupação ainda não, naquele momento não era tanto com a pirataria, com os corsários. E a gente pode perceber na maneira como o forte está disposto, né? Como ele está protegendo o canal. Se fosse para ele proteger embarcações maiores, como vai ser o caso da Fortaleza de Santo Amaro, talvez ele teria uma outra configuração arquitetônica, e é isso que o professor Vitor Hugo Mori está falando aqui. E ele fala isso também numa entrevista que eu fiz com ele lá no IFAM, uma entrevista que vocês podem encontrar no canal do Centro de Memória da Educação de Praia Grande, e eu vou deixar o link da entrevista aqui para vocês consultarem também, que foi uma outra fonte de inspiração para fazer a série Costa dos Fortes, foi essa entrevista que eu fiz com ele lá no IFAM. Beleza, vamos pra frente. Depois a gente vai falar do bacharel do Mestre Cosme, do bacharel de Cananéia. E para estudar um pouco mais sobre essa figura histórica, Caramba! E para falar do bacharel de Cananéia, o Mestre Cosme, então eu utilizei o Eduardo Bueno, o Peninha. O Peninha recebe algumas críticas dos historiadores justamente por ele não ser historiador. Eu não vou cair nessa armadilha. O diploma de história não significa que você seja um bom historiador. Na verdade, o que faz você ser um bom historiador é a sua pesquisa, o seu engajamento com a história, né? Então o Peninha, às vezes ele parte para o lado curioso da coisa, né? Para o lado sensacionalista. Mas ele apresenta fontes históricas, né? As fontes, elas aparecem aqui, ó, no canto, e ele apresenta essas fontes. Ele faz uma pesquisa interessante, inclusive antes mesmo da chegada dos portugueses aqui nesse território. De qualquer maneira, ele tem esses 3 livros, Capitães do Brasil, Náufragos, Traficantes e Degredados e A Viagem do Descobrimento. Então é nesse contexto aqui que a gente consegue as informações interessantes para abordar aí a questão do Mestre Cosme, do bacharel de Cananéia. E o segundo vídeo da série, o vídeo em que eu vou até Cananéia de moto, né? Que foi uma baita de uma aventura, cara. Já tava faltando um determinado momento ali, tava faltando um trecho da ponte. Eu tive que passar, foi louco o negócio. E depois a moto quebrou. A moto quebrou e eu tive que voltar outro dia. Então foi um vídeo que me custou 2 viagens a Cananéia. Eu tive que voltar outro dia com a moto aí e foi épico. Foi muito legal ter atravessado toda a ilha comprida de moto, né? E além disso, essa viagem a Cananéia resultou filmagens que a gente trabalhou lá no projeto História Regional da Baixada Santista, no canal do Centro de Memória da Educação de Praia Grande. Vocês estão convidados a irem lá dar uma olhada nesse trabalho. Também resultou um vídeo do Sambaqui Nóbrega, na Ilha Comprida, e mais os vídeos aí da aventura voltando para casa, pegando a moto e quebra a moto e arruma a moto e vem pela praia, que foi uma aventura muito, muito legal. Foi muito louco esse dia aí. Depois a gente vai ter a questão do Forte São João e como é interessante perceber, baseado nos trabalhos do Vitor Hugo Mori, que o Forte São João ele foi colocado num lugar muito estratégico. Um lugar que basicamente faz a divisão entre o litoral sul e o litoral norte. Vocês podem perceber isso até hoje. Até hoje a gente usa Bertioga como um ponto de divisa entre o litoral sul e o litoral norte. E veja a diferença, por exemplo, de Itanhaém, Peruíbe
para Bertioga. O mar muda, o cheiro muda, o vento muda e muda também essa ideia de litoral sul e litoral norte, porque ali era o ponto de encontro entre os tupiniquins e os tupinambás, o ponto de conflito, na verdade, né? Então por isso foi colocado ali por indicação dos índios aonde deveria ficar esse forte, né? Uma das estratégias de aliança dos índios com os portugueses era fortificar aquele ponto ali. E depois a gente sabe que os tupinambás acabaram sendo exterminados completamente. A gente viu isso no vídeo lá em Ubatuba que eu fiz, aproveitando a viagem que a Márcia realizou com os trilheiros caiçaras, que foi um passeio muito legal e que nos ofereceu a oportunidade de conhecer alguns dos lugares da onde os tupinambás partiam para atacar os tupiniquins. Então nada como você ir lá e você ver, e você colocar as mãos e ficar imaginando aquelas populações ali naquele local. Uma coisa que eu acho estranha é o pouco valor, a pouca importância que a Confederação dos Tamoios tem. Afinal de contas, foi um conflito que basicamente moldou a geopolítica do Brasil, né? Se os tupinambás tivessem ganhado, a configuração do Brasil seria completamente diferente. Então foi um conflito muito importante para o estabelecimento dos portugueses aqui no litoral brasileiro. Mas com o completo extermínio dos tupinambás, a gente vai ter então uma nova fase desse período colonial, que vai ser a União Ibérica, quando as coroas de Portugal e Espanha vão estar unificadas. E é nesse contexto que apareceu a fortaleza de Santo Amaro. E é nesse contexto também que a gente vai ver surgindo aí a pirataria e os corsários, justamente porque a coroa inglesa temia tamanho poder na mão dos espanhóis. Então eles começam a emitir carta de corso. E esse assunto a gente viu nesses dois livros aqui, Piratas do Atlântico Sul, do Ernesto Reis. Esse livro aqui ele escreve como forma de romance. Então, para quem não está acostumado à escrita histórica, que normalmente é uma escrita mais densa, né, mais cansativa, menos prazerosa, encontra aqui um texto muito tranquilo, muito suave, vai narrar aí a saga do Cavendish aqui no litoral. Já esse outro aqui, Piratas do Brasil, ele já trabalha com pesquisa mesmo, né? com pesquisa em fontes primárias. É um livro excelente para entender esse contexto de pirataria e de corsários aqui, e também ele se debruça na história de Cavendish e faz uma descrição bem interessante dos ataques, do que aconteceu aqui no litoral da Baixada Santista. Além disso, ele trabalha com outros piratas também aqui da região, mas como a gente focou bastante na série Costa dos Fortes, então a gente se ateve principalmente ao Cavendish, que ficou em Santos durante alguns dias. E finalmente Hans Staden. Eu adoro esse texto do Hans Staden, eu adoro, porque é por ele, não só Hans Staden conta as suas peripécias, né, a antropofagia que causa repulsa em muita gente, né, mas a gente tem que pensar como as pessoas daquela época e daquele contexto pensavam, né? A antropofagia era um ritual de honra. Era um ritual de honra. Eles acreditavam que eles estavam absorvendo a energia do guerreiro capturado, que seria comido, né? E isso não acontece com Hans Staden. Ele narra isso aqui. O próprio Cunha Bebe chega para o Hans Staden e fala: fica tranquilo que tu não vai morrer, não por enquanto. Porque qual era a estratégia do Cunha Bebe? O Cunha Bebe fez prisioneiro Hans Staden para ele conhecer o seu inimigo. E por aí a gente começa a perceber como os índios eles eram muito mais astutos na arte da guerra do que a gente supõe, né? Aquele índio meio abobalhado, até usei o exemplo da Xuxa no vídeo aí, né? O índio abobalhado, norte-americanizado, né? Não, nada disso. Pelos escritos do Hans Staden, a gente vê que o buraco é mais embaixo. E que, na verdade, afeta e muito os índios são as doenças trazidas pelos europeus. E isso sim fez muitas vítimas, ao ponto em que os europeus começam a trazer os africanos para cá. Porque, além de estar se escasseando a mão de obra escrava indígena, você tem um comércio muito lucrativo começando, né? Que era muito lucrativo trazer escravos para cá. E aí, por fim, a gente tem a chegada do café já anos mais tarde, né? Já no século XIX, e esse café, a chegada do café vai mudar completamente a dinâmica social da Baixada Santista, completamente. O Porto de Santos vai se modernizar
E isso vai suscitar uma série de mudanças sociais que vai atingir Santos, depois São Vicente e depois toda a Baixada Santista. E com isso a gente tem também os projetos de defesas da Fortaleza, do Itaipu. Agora uma coisa que é interessante a gente observar, e o próprio Vitor Hugo Mori, ele percebe isso na sua obra, é que essas construções nem chegaram a ser concluídas, esses projetos nem chegaram a ser concluídos, porque eles se tornaram obsoletos. Na Segunda Guerra Mundial, uma posição fixa seria um alvo fácil, seria facilmente destruída. Perdeu o sentido você ter um forte, uma fortaleza, uma posição fixa. Então são projetos que nem chegaram a ser totalmente finalizados e eles já acabaram abandonando e hoje servem como fontes históricas aí para a gente conhecer um pouco do nosso passado. Em falar nisso, infelizmente a gente percebe que a série A Costa dos Fortes, ela está em um abandono, né? Você tem como visitar o Fortaleza de Santo Amaro e o Forte São João, só de toda essa riqueza que a gente viu aqui na série Na Costa dos Fortes. Eu gostaria de convidá-los para acompanhar o projeto História Regional da Baixada Santista, que é um filme, um longa-metragem que já está na rede há algum tempo já, e esse ano a gente está lançando o 2. O Centro de Memória da Educação de Praia Grande. Esse é um projeto que mais ou menos caminhou paralelo à série Costa dos Fortes. Então, as ideias, eu fui trabalhando nos dois projetos ao mesmo tempo. Então, é um projeto que complementa o outro. Então, gostaria de convidar vocês. E nesse projeto também, a gente tem a entrevista com o professor Vitor Hugo Mori, que está aqui nos referenciais. Tem o Ricardo Rugai também, que vai falar desse assunto. Tem também outros especialistas falando lá sobre essas questões que a gente viu aqui na série Costa dos Fortes. Gostaria de agradecer imensamente a quem apoiou o canal. Eu ainda estou pensando se eu vou deixar a campanha de apoia-se ou se eu vou encerrar. Eu, sinceramente, não gosto de pedir dinheiro para os outros. Eu sei que dá muito trabalho, dá muita despesa fazer cada um desses vídeos. Vocês devem imaginar o trampo que dá. Tem que pagar a software, que eu não uso software pirata. Tem que se deslocar, tem que pensar. É um dia que eu deixo de fazer outras coisas, mas pela história vale a pena. Então estou pensando se a campanha do Apoia-se continua, e deixa aí a sua contribuição. O que você gostaria de ver nas próximas séries? Qual é a sua sugestão de próxima série? O que eu posso trabalhar na Baixada Santista? Eu estou em dúvida em fazer sobre os caminhos aqui da região da Baixada Santista e sobre as grandes construções, sendo que algumas delas a gente já viu aqui, como por exemplo o reservatório do Voturuá, o túnel da Sabesp. Então a série das construções seria isso: Ponte Pêncil, Canais de Santos, o reservatório da Sabesp, etc., a usina de Itatinga. Vamos ver, deixa a sua contribuição aí, pessoal, e eu agradeço do fundo do coração quem acompanhou a série, quem contribuiu no Apoia-se, quem também não contribuiu, mas deixou seu like, deixou o seu joinha, porque eu acredito que história é o caminho da cidadania. Cuida quem conhece, cuida quem valoriza, e você só conhece sabendo a história, sabendo a trajetória que a gente teve até aqui. Essa foi a missão da série Costa dos Fortes. Eu vou deixar agora 2 vídeos compactos da série Costa dos Fortes, dividido em 2 vídeos, que dá mais ou menos 1h30 de filme, os dois juntos. Para você que não acompanhou e não vai conseguir assistir todos os episódios, vou deixar esse vídeo aí. Beleza, pessoal? A gente se vê na próxima aventura e até mais. Tchau!